Olá, estou aqui, Daniel Nitaki, para falarmos um pouquinho mais sobre simulação. E nesse vídeo estaremos apresentando o software iSum ou iSun, dependendo da pronúncia, e estaremos construindo uma simulação, especificamente a base dela. Essa parte desse vídeo é a base de uma simulação. Então estaremos demonstrando como construir, fazer, desenhar um cruzamento não semaforizado, e os outros vídeos prosseguirão demonstrando outras fases, ok? Mas antes disso, vamos à nossa vinheta. Vamos então começar operando então o nosso software iSum. Então, começamos operando ele, clicando no seu ícone de abertura, que vai estar instalado na nossa máquina. E a partir daí leva um tempinho para abrir, Esse tempinho é porque é um software razoavelmente pesado, e não é um software tão leve assim. Bom, iniciamos então a nossa apresentação. Estamos aqui com a base aberta, ela é bem light, e vocês percebem que eu já demonstro a janela, onde ela apresenta 3 itens selecionados: camadas, registro e projeto. Vocês podem perceber que camadas e projetos estão do lado direito, no menu vertical do lado direito, e os registros estão abaixo. Registro nada mais é do que mostrar todos os passos a passo que a gente vem fazendo. Além disso, um outro item que é interessante de falar de camadas é que você pode alternar. Percebe que eu estou alternando aí o menu vertical do lado esquerdo, estou alternando, estou ativando um, desativando o outro. Mas ela tem uma função bastante interessante que você pode pegá-la, a hora que estou selecionando ela, pego ela e levo para o outro lado direito da nossa janela. E ela fica fixa ali. Ou então eu posso pegar ela e colocar em qualquer lugar do projeto. Qualquer lugar ela fica bem estabelecida. Ou mesmo voltando para o lugar que estava, que é onde eu prefiro. Eu prefiro porque me facilita muito o trabalho. Não sei se é porque eu sou destro, mas me facilita muito. Bom, outro item que é bastante legal a gente ver é um pouquinho sobre agora abrir o arquivo em GIS. Então a gente entra em arquivo, entramos lá na parte de importar GIS. Nós vamos abrir um arquivo que contém o eixo das vias do município de Campinas. Então estou abrindo e procurando o arquivo aí. Então a gente vai achá-lo, são os eixos das vias. E ele vai ser a nossa referência para a gente poder traçar nosso cruzamento. Então estou procurando agora, achei onde se encontra, vou abri-lo aqui. Na hora que eu abro, ele me dá algumas informações. A primeira coisa, eu tenho que portar como o quê? Eu mantenho sempre o layer externo, camada, essa camada são aquelas camadas que estão no menu de camada do lado direito inferior, então elas se encontram lá. Então quer dizer o seguinte, onde eu quero que essa camada entre, fique, é mais ou menos parecido com o AutoCAD, essa questão, eu posso renomear essa tabela, eu posso dar um nome diferente para essa camada, mas coloquei um nome para a gente aqui. E eu costumo sempre manter os atributos do GIS. O que é isso? Os dados que estão no GIS. Então eu sempre mantém clicado também. Na questão aí da codificação, eu coloco, apesar de ter uma variedade muito grande, eu mantenho sempre em System e a unidade na unidade métrica. E essa base ela foi gerada em Sirgas, UTM,
Fuso 23S, Sul. Isso quer dizer o seguinte, que ela está propícia para a nossa região de Campinas. Então ela mantém algumas características que nos permite, inclusive, obter medidas corretas. Então aí eu dou um OK e vou mostrar para vocês aqui que a janela nos abre então um mapa de Campinas, né? Tá aí o eixo das vias de Campinas. Posso clicar pego o Ctrl, rolo o mouse, então eu posso ter zoom menos, zoom mais, né, mantendo os dois clicados. Ou então eu mantenho com o botão da direita, clico no botão da direita e arrasto ele para um lado ou para o outro. Lá. Na hora que eu arrasto, ele vira uma mãozinha. E aí, vamos pegar esse trecho para a gente fazer um teste. Né? Vamos enquadrar esse trecho um pouquinho melhor. Né? E vamos colocá-lo. Vamos fazer um eixo simples para a gente poder apenas utilizar como modelo. Pegamos então uma ferramenta que é nosso criar uma seção, traço o primeiro ponto e arrasto ele até o meu ponto desejado. Pronto. Cliquei lá, ele aparece lá com 161 metros, né, de distância. Percebam que é uma pista de 2 faixas. E eu tento relocá-la de forma melhor, que ela se encaixe o melhor possível nesses eixos, porque afinal de contas é o eixo da via. Tem um ponto que não está tão claro, então eu vou pegar lá uma ferramenta de criar aí a nova vértice, né? Então eu crio um novo vértice, traço ele de forma que ele encontre o melhor ponto, né? Ele desenha o melhor ponto, ele praticamente corta a seção e reposiciona o nó. Então reposicionando ele está lá posicionado, está bonitinho. E aí perceba o seguinte, o que nós fizemos lá no camadas? Na hora que eu clico em camadas de cada via, eu estou tirando o eixo das vias, ó. Tirei o eixo das vias. Vou agora, estamos então apenas com a parte da base, né, do que nos interessa, que é a base de eixos, de vias, mas vamos manter ainda o eixo das vias para a gente poder continuar o nosso traçado. Eu quis mostrar para vocês apenas que elas estão em layers diferentes, camadas diferentes. Aí como eu tenho um trecho, e esse trecho ele corresponde a um cruzamento, então eu vou cortar. O que eu faço aí? Eu faço um corte, eu corto a seção. Então clico num ponto, corto a seção, solto o clique, né? Ele me permite cortar a partir daquela seção que seja selecionada. Então uma parte eu já cortei, outra parte selecionada eu já cortei. O que nós construímos aí? Uma parte central, né? Então dividimos esse trecho em 3 partes. E a parte central agora eu vou selecionar e vou usar o botão Delete para deletar esse trecho. Pronto. Por que deletar? Porque eu vou utilizar de uma outra ferramenta que vai me permitir fazer as conexões dos movimentos. Vamos agora então construir a via que está cruzando esse trecho que a gente acabou de fazer. Então volto de novo lá. Vou criar a nossa ferramenta de seção. Puxo a seção. Percebo que eu estou puxando, ela cria, já naturalmente eu já vim com 2 faixas no mesmo sentido. Eu vou selecionar essa seção, porque olha só a faixa para onde está. Eu seleciono a seção, vou clicar com o botão da direita sobre a área selecionada e, desculpa, sobre a seção primeiro eu apertei o Ctrl 1 para ele me dar apenas uma faixa. Agora sim, clico com o botão da direita, ele me aparece um menu. Nesse menu eu peço para ele criar direção oposta. Olha como é bem amplo esse menu. Eu vou criar direção oposta. Na hora que ele faz isso, ele cria uma seção oposta, só que um pouco de espaçamento entre aquela que existia. Então eu vou selecionar agora a primeira seção, utilizar o lado esquerdo dela coincidente com o eixo da via, e a mesma coisa com o lado esquerdo da outra, ficando uma mais próxima da outra, para assemelhar bastante a uma via existente. Então, estou fazendo isso, olha lá. Perfeito, acabei fazendo.
Da mesma forma que a gente fez embaixo, eu vou fazer em cima. Só que agora eu vou inverter o sentido de construção. Então eu vou clicar lá no criar uma sessão, clico no botão, vou para cima. Na hora que eu faço isso, em lugar da sua posição, eu estaria virando em lugar errado. Seleciono a seção, Ctrl 1 para dizer que é uma faixa só. Faço uma certa readequação aqui no eixo. Só que agora eu vou utilizar um outro tributo aqui. Então, com o botão da direita selecionada, eu faço criar eu mudo o sentido da seção. Eu vou mudar o sentido da seção. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que essa via desça. Seleciono novamente a seção. Com o botão da direita, então eu crio direção oposta. Aí sim, crio a direção oposta. Faço uma readequação com relação ao eixo da via, trago uma aproximação. Pronto. Um trecho, vou aproximar o outro. Perfeito, estou fazendo bem devagarinho para a gente poder ir aprendendo. Aqui ficou meio desconexo, né? A gente percebe que a impressão que dá é que o carro não vai virar, porque ele não tem a área suficiente para fazer as curvas. Então eu vou abrir um pouquinho essa área central. Puxo para cima. Esse aqui eu puxo para baixo, pego nos nós com o botão da esquerda e puxo para cima. Você percebe que quando eu puxo, eu não estou arrastando o nó, eu não estou fazendo isso. Olha o que eu estou fazendo, eu estou diminuindo a seção. Eu diminuo a seção, não arrasto a seção. Se eu quiser arrastar a seção, eu faço uma outra coisa. Eu mantenho aquele trecho selecionado, vou ao centro dela, né? Então vou selecionar. Vou ao centro dela, clico com o botão da esquerda e arrasto para onde eu quiser. Então vou voltar para o lugar que estava. O botão da direita. Perdão, botão da esquerda, perdão. E a mesma adequação vou fazer com a parte de baixo. Vou puxar um pouquinho para baixo. Perfeito. Pronto. Tá aí. Vamos agora então fazer os movimentos. Os movimentos das vias com relação a esse cruzamento. Então, estou seguindo os movimentos possíveis. Não estou considerando qualquer tipo de sinalização que proíba algum movimento, porque nós estamos fazendo apenas um aprendizado, né? Então, agora eu tenho que fazer as conexões. Como é que eu faço então? Então eu vou para esse nosso item, que é nada mais é do que uma reta com duas bolinhas nas pontas. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai traçar, nos ajudar aí a identificar os movimentos. Então peguei o de cima, cliquei com o botão da esquerda, acionei onde ele pode virar. E quando ele chega nessa seção, eu tiro o meu botão, solto o botão. E a mesma forma eu faço no reto e também virando aí à esquerda. Aqui clico com o botão da direita de novo, da esquerda, vou para a direita, vou reto. E não tem como eu fazer esse input preditivo, né? Ele não vai me permitir fazer isso. Uma coisa que eu quero dizer aqui, por que ele está fazendo isso? Ele está porque eu cliquei, ele não volta ao botão de seleção, porque eu cliquei duas vezes no botão de construir o movimento. Então, qualquer item desse aqui, se eu quiser manter aquela atividade, eu clico duas vezes e eu posso fazer quantas vezes, em quantos lugares eu quiser. A partir desse momento, podemos salvar o projeto. Dessa forma, o software libera alguns recursos para que possamos dar continuidade, assim como também estamos garantindo até o retorno onde paramos, caso venha dar uma pane elétrica ou um problema com o nosso computador. A janela que nós tínhamos, nós acabamos de construir a janela. Entramos em arquivo, salvar como, achamos um lugar que a gente possa salvar. Nesse caso eu vou dar uma corrida no computador, né? Depois eu vou achar um lugar, vou criar uma pasta e depois dessa pasta ainda vou salvar com determinado nome. Esse aqui vai ficar salvo com um determinado nome. Vamos lá.
passeando um pouquinho, vários arquivos. Agora, o importante é que eu faça coloque esse arquivo, que eu construa um lugar que eu não esqueça que está. Isso eu não posso esquecer onde está. Então, quis criar uma pasta nova. Nós de conta é um exercício que estamos fazendo, né? Entro nessa pasta e nomeio esse arquivo. Então esse arquivo acaba sendo nomeado. Pronto. Para demonstrar aqui isso, como é que funciona isso, eu vou fechar o programa. Ele vai para a minha área de trabalho, né, da minha janela inicial. Estamos aí. E eu vou reiniciar o software. Na hora que a gente reiniciar o software, vamos perceber que esse nosso trabalho já está salvo dentro do histórico. É o primeiro arquivo da lista. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo ou se eu estou contando uma mentirinha, hein? Vamos ver. Ele leva como eu falei, leva um tempo para abrir, porque é um arquivo um pouco carregado. Então ele abriu. Olha que nós temos o primeiro nome lá. Nós acabamos de construir. Temos hoje. Então nesse caso eu posso clicar 2 vezes aí. Ele vai abrir para mim o arquivo, onde eu parei, exatamente onde eu parei. E aí a gente pode continuar o nosso trabalho. Né? Olha o sentido de circulação. Clicando na caixa, ele me dá o sentido de circulação. E se eu clicar 2 vezes, ele me aparece com essa janela que me permite ver todas as faixas que estão relacionadas às curvas que são feitas. Então, o segmento, caso eu vá em linha reta, também as faixas que estão sobre efeito do que foi desenhado. Né? Então, alguma coisa a gente vai ter que corrigir, mostrei algumas outras janelas para vocês verem. Por exemplo, quem virar à direita aí, na verdade ele vai virar só uma faixa mesmo. Né? Na outra faixa seria contramão. Nesse caso de linha reta, o que eu faço? Eu mantenho clicado o Shift, com o botão da esquerda eu clico na parte superior, depois na parte inferior com o Shift, e ele abrangeu aí com uma linha vermelha, demonstrando para a gente que ambas as pistas foram contempladas com os veículos que vinham antes do cruzamento. Nesse caso, ele está na pista, apenas assumindo uma pista, como é sentido único, acrescentamos para outra pista também. E a mesma coisa faremos. Vejam que eu estou descendo, cada linha dessa aí corresponde a um movimento. Estou descendo e vou descer mais uma linha. Eu tenho que achar o movimento que está faltando. Vamos lá, vamos achar esse movimento. Esse aí. Então esse movimento, que está uma curva, corrigir de novo. Pronto, todos eles estão corrigidos. E aí, como é uma via que não tem semáforo, né, nós não estamos aplicando nenhum plano semafórico, a gente vai ter que dizer para os condutores de veículos, né, quais que têm a preferencial ou não, qual tem a placa pare ou não. Nesse caso é preferencial, notamos essa pista de missão preferencial, então todas que seguem por ela é preferencial. Nesse caso, ela teria que parar, então eu clico na caixinha, seleciono pare, poderia selecionar de preferência, mas não é o caso de uma via que curva 90 graus. Aí também ele também é pare, um pare. Então eu tenho que selecionar todos os sentidos que correspondem a essa via antes do cruzamento. Pare de novo, seleciono mais um, pare novamente. Bom, então fiz isso, agora me falta dar OK. Dei OK, percebam que a sinalização acaba aparecendo ali posteriormente ao sentido da via. Agora vamos então adicionar faixa de pedestre. Então, iniciamos aqui com o processo. Tivemos aqui a adição de faixa de pedestre e sinalização de faixa de pedestre. E clicamos
na verdade, um trecho bem extremo com relação à via, um trecho extremo com relação à via, e aí a gente consegue obter a fase de pedestre. Estou clicando 2 vezes para ficar mais fácil de fazer um pouco mais rápido, né? Um passo mais rápido. Então aqui é a parte da seleção, vou corrigir um pouquinho a via, né? Fazendo aqui a faixa aqui perpendicular ao trânsito, né? Para falar como é a sinalização do dia. Então estamos passando, a via está bem parecida. Ponto. Mais. Perceba que eu tenho que colocar no trecho da via, não na faixa do pedestre. Se eu só arrastar a parte do pedestre, eu estou arrastando só a sinalização. Enquanto a ideia é que você mude também não só o tamanho da parte do pedestre, mas na verdade mude a forma como ela é representada na via. A mesma coisa acontece do outro lado. Agora acertando a via, não a parte do pedestre, a via. Isso aqui uma. Vamos acertar a outra. Esse último trecho está faltando, eu não vou colocar a faixa pedestre. Por quê? Porque esse trecho, ele colocaria um pedestre para circular em trechos perigosos. Então, com uma faixa, a intenção de ter um trânsito seguro, eu vou aqui não colocar a faixa aí. Concluímos com o nosso objetivo, que foi demonstrar como construir, iniciar a construção, né? Uma simulação com a sua base, utilizando aí o software iSwim, né? Então conseguimos aí demonstrar um pouquinho sobre como fazer um viário, como aplicar os movimentos, alguma sinalização horizontal também, assim como incluindo na sinalização horizontal as faixas de pedestre. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro vídeo, outros virão, e por favor, deem um like para nós, nos ajudar, compartilhem o filme, se inscrevam e espero vocês numa próxima. Até mais!